Um dos grandes erros que a gente normalmente comete é que depois de algum tempo aplicando reiki, fazendo reiki assim, a gente esquece, a gente começa a esquecer de se auto-aplicar. Ou a gente vai deixando pra lá, sabe? De tipo, eu vou aplicar nos outros e depois eu faço pra mim, sabe? Eu vou aplicar pra minha mãe, vou aplicar na caixinha, e a gente vai sempre ficando por último. É difícil de quando, eu vou me auto-aplicar e depois eu vou aplicar no outro. Normalmente a gente aplica pra todo mundo que a gente tem pra aplicar e depois a gente se auto-aplica reiki. Até porque muitas vezes... Só que 30% fica comigo, né? E aí, claro que assim, o que a gente precisa entender? Que como um canal de energia, 30% do reiki fica em ti. Então, é claro que vai te dar uma carga de energia, tu tá aplicando no outro, é sempre importante, mas não é uma carga suficiente para recarregar se tu tiver descarregada, ou para tapar um buraco se tu tiver com um problema ou com alguma coisa assim. Ela é uma energia que ela fica ali em ti só para ir repondo, para te não passar nada pro teu cliente, para esse cliente não passar nada para ti. Mas não é uma coisa que ele vai tapar um problema, resolver algo. A autoaplicação, ao contrário, sim. A autoaplicação tu tá ali aplicando, tu vai fechando o teu campo, tu vai te proteger, tu vai te reequilibrar. E por isso que é super importante a gente ir fazendo essas autoaplicações primeiro na gente, para depois a gente fazer no outro. Porque tu vai fechar todo o teu campo, tu vai proteger, tu vai te neutralizar. E aí é muito mais fácil de depois tu poder aplicar reiki no outro. Tu vai ver que tu te desenvolve muito mais aplicando reiki no outro depois que tu faz uma auto-aplicação pra ti. E vou aplicar reiki na água, no fulano, no beltrano, isso substitui a minha auto-aplicação. Não substitui a tua auto-aplicação. Por isso que eu gosto de aplicar em momentos diferentes. Eu me auto-aplico reiki todos os dias antes de dormir. Eu coloco a meditação do reiki e faço ela antes de dormir. E aí, durante o dia, eu vou aplicando nas outras pessoas. Mas todos os dias antes de dormir, eu me auto-aplico reiki. E aí eu vou estar em horários diferentes, porque às vezes a gente sobrecarrega também tudo só para um horário. Eu sei que a gente tem a vida corrida, tem outros afazeres, muitas vezes a gente tem um outro emprego também, né? Mas tu poder fazer em movimentos diferentes, em horários diferentes, ou pelo menos se tu vai fazer à noite, faz em ti num determinado momento e depois tu faz pros outros. Tu ter também o teu reiki em dia, a tua auto-aplicação em dia, ela é essencial. Tanto para te poder desenvolver os problemas, tu vai ver que não bate os problemas com tanta facilidade, tu consegue resolver de uma forma mais clara e mais objetiva. Tu consegue, por exemplo, assim, deu problema de saúde, igual agora a gente tá com Covid, é um fato. Eu tive sintomas de Covid, eu utilizei do reiki para fazer as auto-aplicações. E é exatamente isso, tu ativa a energia do reiki, tu ativa as auto-aplicações de reiki, tu amplia o teu campo de energia e os sintomas eles vão desaparecendo. Eles não vão bater tão forte, eles não vão pegar tão forte, é diferente para quem auto-aplica, para quem faz reiki e para quem não faz. Então a gente precisa usar essa energia ao nosso favor. Ela é uma energia, gente, assim, o reiki, ela é uma energia universal que ela amplifica teu campo. E no tempo que ela tá hoje, hoje de manhã eu conversei com uma menina lá no Instagram, que ela tava me perguntando das malhas Schumann, sabe? A energia, a frequência Schumann, ela é uma frequência eletromagnética do nosso do planeta Terra, tá? Ela é uma frequência geográfica, energética, é uma das malhas energéticas do planeta Terra. E a frequência Schumann tem estudo já que diz que ela entra na nossa frequência binaural. A gente tem as frequências alfa, beta, gama e delta no nosso cérebro.
Cada uma dessas frequências cerebrais, elas dão estímulos para o nosso corpo e atuam sobre glândulas, sobre nosso aparelho digestivo, sobre todo o nosso corpo e nossas emoções. A frequência Schumann, ela tá muito oscilante, não é só a frequência Schumann, existem outras ondas energéticas no planeta que elas estão em distorção, elas estão muito oscilantes. Isso, a frequência Schumann, ela faz com que o nosso campo de sistema imunológico, ele baixe drasticamente. E quando ele baixa numa frequência tão drástica, a gente sente cansaço, desmotivação, pode sentir meio deprimido, pode sentir uma tristeza muito grande, ativa diretamente na pressão arterial, no sistema imunológico. E essas frequências, se a gente for observar, elas estão em constante ritmo com tudo que está acontecendo aí. Essas frequências, elas estimulam todas as frequências naturais do planeta, tá? Vento, terra, todas as questões naturais e geológicas do nosso planeta. Automaticamente, ela influencia também a saúde do ser humano, porque nós vivemos no planeta Terra, então é uma constância, tá? A gente está falando aqui de uma frequência só, mas existem diversas outras. Isso eu trabalho muito dentro da geobiologia. Mas por que eu tô falando dela aqui? Porque essas frequências, quando a gente tá com o Reiki em dia, a pergunta da cliente foi: Jaque, por que alguns sentem essa oscilação e outros não sentem tanto? Porque depende de várias constâncias, tá? Primeiro, depende de onde tu tá geograficamente. Existem alguns movimentos geográficos onde essa frequência ela é mais exaltada ou menos exaltada. Aí depende muito da geologia da Terra, embaixo da Terra, os níveis de frequência debaixo da Terra, e também dos buracos na camada de ozônio e várias outras coisas que existem ali. Além disso, existe também a frequência pessoal da pessoa. Se o teu nível de frequência cerebral ele tá equilibrado, essas frequências não vão te alterar tanto, tá? E como que eu altero essas frequências cerebrais? Tá aí o Reiki. Porque a frequência alfa, que é diretamente ligado à frequência de Schumann, né? A frequência alfa no nosso cérebro, ela é ativa através da meditação, da oração e das ativações de Reiki. Então, se tu tá com a tua autoaplicação em dia, se tu tá te aplicando, tu não vai sentir tantas oscilações externas. Eu tô falando aqui de uma frequência que ela não é visível, ela é invisível. Mas, por exemplo, tu não vai sentir tanto os padrões das pessoas. Eu escuto muito ultimamente as pessoas dizem: nossa, as pessoas estão muito negativas, o campo de energia tá muito pesado, as pessoas estão só pensando em doença e não sei o que, não sei o que. Se tu tá com a aplicação de Reiki em dia, tu não vai sentir tanto essa frequência. Tu não vai deixar entrar ou impactar na tua vida da mesma forma como se tu não tá com a tua aplicação em dia. E eu vou dizer pra vocês que eu faço aplicações de Reiki, eu faço mantras, eu faço todas as coisas. Não pensem, essas 2 últimas semanas foram semanas super pesadas pra mim. Foram semanas onde energeticamente eu tive que redobrar o trabalho. E ontem e hoje, assim, tá bem pesado. Eu tava dizendo pro meu marido, eu não tô muito legal energeticamente, assim. Aí tem que redobrar a limpeza energética, tem que redobrar a aplicação de Reiki, porque as frequências, elas oscilam muito. Então, se com a aplicação de Reiki já é difícil de se manter, imagina sem uma aplicação de Reiki. Imagina sem uma constância. A frequência do Reiki, ela é uma frequência que ela te eleva muito. Ela te eleva para um nível de hertz muito elevado, para um nível de aceitação, para uma frequência muito maior em nível de hertz. Então, ela é essencial e é importante que a gente utilize dela ainda mais nos períodos que a gente está e daqui adiante. Porque daqui adiante, os aparelhos elétricos, eletrônicos, tudo que a gente está tendo contato vai ficando cada vez maior. A frequência de Reiki, quando a gente utiliza, a gente consegue limpar e neutralizar também essas energias.
A gente consegue direcionar o nosso campo energético, a gente consegue expandir o nosso campo energético e a partir disso a gente consegue limpar muitas frequências. Não vou te dizer, não vamos ser arrogantes aqui e dizer que o Reiki resolve tudo na vida, mas que ele é uma faca e um queijo na mão e ele é um bom direcionamento já para um começo. As pessoas me perguntam, espiritualmente por onde que eu começo? É pelo Reiki, gente. É pelo Reiki que a gente se desenvolve e também pelo Reiki que a gente se mantém espiritualmente e energeticamente. Quando tu desenvolve um trabalho espiritual, quando tu desenvolve um trabalho energético sozinha, sem estar direcionado por uma religião, por uma doutrina, tu precisa ter a tua própria doutrina. Tu precisa ter a tua própria disciplina ali de auto-aplicar, de fazer, de te manter. Porque é frequência e doutrina. Só a frequência e a doutrina que tu tem é que vão desenvolver um campo melhor para ti. Dentro da tua própria espiritualidade, dentro do teu próprio desenvolvimento pessoal. Não é fazer uma vez e parar, a gente tem que estar em constância, porque enquanto a gente está nesse planeta, a gente está se desenvolvendo. Enquanto a gente está nesse planeta, a gente está aprendendo, a gente está passando por superações, a gente está passando por desafios, e tu tem uma ferramenta na mão que tu pode utilizar muito bem para desenvolver toda essa percepção. Para melhorar muito o teu nível de consciência, para que tu não fique ali martelando numa mesma frequência o tempo inteiro, para que tu não fique ali batendo boca com o vizinho o tempo inteiro, ou para que tu não te irrite constantemente com as coisas corriqueiras. O Reiki, ele vai te ajudar para as coisas mais básicas e que são as mais volumosas, porque tu vai agregando, se tu parar para pensar no teu dia, tu acorda atrasada, tu vai sair de casa ou tu vai entrar na internet para trabalhar home office, muitas vezes a internet não vai funcionar, o teu cliente vai se atrasar, se atrasou toda a tua agenda, e tu vai acumulando, aí tu fica constantemente, fica 8 horas em frente a um computador, trocando carga eletromagnética com esse computador, com o celular, aí tu vai ter que esquentar uma comida, tu vai pro micro-ondas, e ali tem mais carga eletromagnética. O nível de estresse e de ansiedade aumentou muito desde que a pandemia começou. Não pensem, claro que é sim, porque as pessoas estão na clausura, mas é porque a gente está ainda mais em contato com eletrônicos. Porque a gente ainda está mais em contato numa dependência energética com outras pessoas. A gente está usando mais telefone, a gente está usando mais celular, a gente está usando mais computadores, mais aparelhos eletrônicos do que nunca. E daqui para frente, esse é o desenvolvimento humano. O Reiki, ele vai ajudar a limpar muito essas cargas e essas frequências físicas, emocionais e mentais. Toda a tua rede neural. Por que tu dorme com Reiki? Porque tu entra nas oscilações de frequências mais elevadas com o Reiki. Então tu vai entrar em alfa, em estado gama, e tu vai dormir. O Reiki vai te ajudar a relaxar, a dormir. É normal tu entrar nessas frequências quando tu tá aplicando o Reiki. Tu vai mudar, tu vai elevar muito a frequência, tu vai neutralizar algumas, tu vai equilibrar elas, para que tu possa chegar num ponto de mais relaxamento e de mais desenvolvimento. Então, é bem normal relaxar mais, e esse é um intuito. Eu sempre digo que tu sabe que o Reiki tá funcionando porque numa auto-aplicação tu vai dormir. Então, é preciso que a gente faça a auto-aplicação constantemente. É uma forma da gente se limpar, de se neutralizar e de manter um campo de energia mais elevado no meio de toda essa correria aí.